55. Reliazwit capítulo 325 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Segurando a pedra do voo, Tilia imbuiu com o poder mágico e então voou para contemplar o convés inteiro de cima. A tripulação do belo encantador era formada principalmente por marinheiros experientes, de modo que, depois do choque inicial, eles pegaram suas armas e se agruparam para lutar contra as bestas demoníacas a fim de guiá-las até a popa do navio. Era óbvio que seria impossível para eles derrotarem um número tão grande de inimigos sozinhos, então a única esperança desses marinheiros estava nas bruxas a bordo. A situação se inverteu instantaneamente quando Cinzas se juntou à batalha. Ela atingiu os inimigos como uma rajada de vento, deixando os monstros gritando e gemendo atrás dela. Qualquer monstro que ousasse enfrentar sua grande espada seria cortado ao meio. Logo, o convés ficou cheio de pedaços dos corpos das bestas demoníacas. Andrea, não querendo ficar para trás, levantou o seu arco longo e mágico. Ela era capaz de usar qualquer coisa em suas mãos e atirar como se fossem flechas, acertando com precisão e velocidade impressionantes. Era por isso que ela raramente tinha flechas em sua aljava, mas sim um saco com contas vidro. Assim que uma besta demoníaca chegava a uma distância de 20 passos, era atingida ferozmente sem a menor chance de reagir e morria instantaneamente. As contas eram duras e fortes o suficiente para penetrar na cabeça das bestas demoníacas e esmagar seus cérebros. Com a barreira mágica invisível protegendo-as das bestas demoníacas, Briz e Xavi se movimentavam pelo convés, resgatando os marinheiros feridos. Embora Tilly soubesse que todas as bestas demoníacas seriam mortas em breve, ainda assim não baixou a guarda. Ela notou que o navio estava tremendo violentamente. Era como se algo estivesse colidindo com o navio. Com certeza não eram as bestas que estavam a bordo, mas sim outra coisa, como um enorme monstro abaixo do navio. Sem o cervo mágico de Molly protegendo-os, mais alguns impactos como esse seriam suficientes para destruir o navio. E se isso ocorresse, as bruxas mal conseguiriam se proteger, enquanto os marinheiros provavelmente estariam condenados a se tornarem alimento de peixe. Assim como ela esperava, quando Cinzas esmagou as últimas bestas demoníacas com sua grande espada, Tilly viu uma sombra gigante por baixo da água à frente do barco. Não havia absolutamente nenhum jeito de um peixe ser tão grande. Dentro de um curto período de tempo, a sombra se aproximou da superfície, ficando cada vez maior, e estava prestes a bater no belo encantadora. Cuidado, Tilly gritou. A sombra gigante roçou o fundo do barco antes que a voz de Tilly ecoasse. O navio balançou ferozmente, fazendo rachaduras aparecerem nos dois mastros, enquanto balançavam com um som horripilante. Era como se eles fossem cair a qualquer momento. Felizmente, a sombra suspendeu o ataque e desapareceu rapidamente nas águas profundas. Parecia que o monstro pretendia derrubar o barco com sua cabeça antes de festejar a nova refeição feita de marinheiros e bruxas. Tilly aterrissou no convés e depois informou aos outros a situação. Temos que forçar o maldito monstro a aparecer ou ele nos afundará mais cedo ou mais tarde. Cinzas franziu a testa. Deixe-me tentar. Xavi disse, posso bloquear o impacto com uma barreira assim que o monstro se aproximar. Oh, Deus do mar, o velho Jack rezou e enxugou o suor da testa. Se é tão grande como Ladit lhe descreveu, um ataque regular não será capaz de fazer nenhum arranhão. Mesmo que forcemos ele a aparecer, como podemos matá-lo? Deixe comigo. Andrea disse enquanto puxava o cabelo caído de volta para trás da orelha e sorria com confiança. Nenhum inimigo é forte o suficiente para suportar o meu ataque com força total se estiver a 10 passos. Logo a sombra reapareceu. Desta vez, tentou atacar de outra direção, a popa do belo encantadora. Assim que Tilly voou e emitiu o alerta, Xavi correu para a borda do navio e pulou para fora com uma corda firmemente amarrada ao redor de sua cintura. Cinzas estava na outra ponta da corda segurando firmemente para controlar a queda de Xavi. Assim que percebeu o ataque iminente do monstro, Xavi instantaneamente invocou sua barreira e começou a moldá-la no mar, dando a impressão que a água escura tivesse sido dividida por algo invisível. Quando o monstro chegou e bateu na barreira, o impacto de seu enorme corpo fez Xavi gemer e seus braços perderam a força e caíram impotentes, como se essa defesa tivesse consumido todas as suas forças. Olhando para baixo, a sombra sob seus pés estava se expandindo rapidamente e a água subia violentamente. Puxe agora, Tilly gritou enquanto descia.
Com um puxão, Cinzas puxou Xavi de volta ao convés. No mesmo instante, o enorme monstro marinho rugiu enquanto atravessava a superfície da água, agitando o navio ferozmente. À primeira vista, parecia uma mistura entre um tubarão e um polvo com vários tentáculos saindo de sua cabeça triangular. Os tentáculos caíram no convés. O impacto bizarro irritou o monstro de tal forma que as bruxas puderam sentir sua raiva simplesmente pelo rugido. Os tentáculos, que eram tão grossos quanto a coxa de um adulto, varreram o convés tentando acertar e quebrar tudo pelo caminho, mas os ataques foram todos barrados pela barreira de Xavi, praticamente esgotando seu poder mágico. André, Cinzas se inclinou, dobrou os joelhos e juntou as mãos para formar um apoio. Estou chegando. André pisou no apoio feito com as mãos de Cinzas e gritou, deixe comigo. Cinzas lançou André para o alto de uma forma extraordinária. André arqueou no ar e ficou acima da cabeça do monstro em um piscar de olhos. Ela conjurou o arco longo mágico e puxou a corda. De repente, uma luz ofuscante explodiu da proa. A luz era como o sol brilhando através das nuvens espessas, refletindo na água dourada. Vai! Com um flash de luz, a flecha feita de puro poder mágico perfurou o monstro como um relâmpago acompanhado pelo som do trovão. O monstro de cor marrom acinzentado subitamente inchou e logo rachaduras douradas começaram a surgir por todo o seu corpo. Ao final, a luz encontrou caminho através das rachaduras e rasgou o monstro com uma forte explosão. A explosão titânica ondulou a água. O sangue preto e escuro tingia a água enquanto partes do corpo começavam a cair no navio e no mar como chuva. O monstro, cuja cabeça foi estraçalhada, afundou no mar, e seus tentáculos que estavam presos fortemente ao navio começaram a ficar frouxos e a soltar-se. André caiu na água logo em seguida. Ah! Me ajude, eu não sei nadar. Quem? Me dá uma mão. Cinzas olhou para Xavi, que estava bastante cansada, e suspirou indignada. Só uma idiota bonita. Ela desatou a grande espada nas costas e pulou na água, nadando em direção a André. Tilly ficou aliviada porque o navio não estava mais em risco de afundar. Pelo menos elas não precisariam se preocupar em ter que nadar para chegar em Vila Fronteiriça. De repente, ela sentiu uma brisa fresca no nariz. Ela olhou para cima e não pôde deixar de ficar atordoada. Em algum momento, a neve começou a cair do céu cinzento, e ela viu diversos floquinhos dançando ao seu redor. Isso é neve? Brisa olhou para os cristais de gelo que derretiam na palma de sua mão e perguntou, então neva no outono em Castelo Cinza? Ah, eu disse que estava ficando mais frio à medida que nós avançávamos para o oeste. Já que Caolho disse enquanto acendia seu cachimbo e dava um trago, parece que sua vida foi bem difícil aqui em Castelo Cinza. Tilly ficou em silêncio, porém com um olhar solene. Para Brisa, que veio do reino do alvorecer, e para Jaque, que era dos fiordes, a neve realmente era um fenômeno raro. Entretanto, para a região oeste de Castelo Cinza, a neve tinha um significado especial. Seu tutor da corte havia dito que neve significava o início dos meses dos demônios, e tanto as bestas demoníacas quanto a neve só acabariam ao fim desse período. Embora o início e o fim dos meses dos demônios não possuam uma data fixa, Tilly pensou geralmente não começa antes do início do inverno. Será que Vila Fronteiriça já está sob o ataque de bestas demoníacas? Além disso, esses fantasmas do mar de agora normalmente só apareceriam ao leste da Ilha da Chama Ardente, mas agora encontramos eles nas águas mais ao sul do continente. Eu me pergunto se aqueles navios mercantes que navegam entre os fiordes e os quatro reinos também estão sendo atacados por esses monstros. Tilly ficou cada vez mais preocupada. Depois de 2 dias navegando sob neve pesada, eles finalmente enxergaram a costa ainda nebulosa. Heliaswit capítulo 326. É aqui que vocês atracaram da última vez? Tilly perguntou enquanto olhava para aquela montanha enorme. O Bela e Encantadora navegou para o oeste ao longo da costa desde que eles viram o litoral. Cinzas não pediu para o navio parar até que viu a praia rasa. Sim, olhe lá. Cinzas apontou para o pico da montanha. Seguindo a direção apontada por Cinzas, Tilly notou 2 bandeiras laranja voando ao vento. Antes era somente uma praia, mas aquelas 2 bandeiras indicam que estamos indo na direção certa. Eu me lembro disso também. O velho Jaque disse, sempre com o cachimbo na boca, mas da última vez eles trouxeram um balão gigante para levá-las por cima do penhasco. Como vocês vão passar agora? Um balão gigante?
Tilly questionou curiosamente. Sim. Um balão que voa enquanto estiver cheio de gás quente. Cinzas assentiu. Ouvi dizer que é a invenção do príncipe Roland. O gás quente no balão faz ele subir levando junto as pessoas que estão no cesto. A princesa Tilly parecia estar confusa quando ouviu a resposta de Cinzas. Após um breve momento, ela respondeu. Os tutores da corte não nos ensinaram essas coisas. Ela suspirou, exalando um ar branco, devido ao frio, e continuou, de qualquer maneira, vou descobrir a resposta assim que pôr meus olhos nele. Vamos para a terra. Tem certeza de que não quer ficar no barco e esperar que ele te pegue? O capitão disse sacudindo o cachimbo. Como você planeja atravessar o penhasco? Xavi dá conta. Tilly sorriu. Como ninguém sabia exatamente o quão profundo era o leito marinho naturalmente formado, eles ancoraram o barco a uma distância segura e soltaram os botes de desembarque para levar as bruxas até a praia rasa. Depois que eles pisarem na neve espessa, Tilly virou-se para o Jack Caolho e disse. Capitão, desculpe por tomar seu tempo, mas preciso que você fique aqui por 3 ou 4 dias. Preciso que você leve Lotus e as outras bruxas de volta à ilha adormecida. Tudo bem. O capitão disse, não me atreveria a ir embora sem as bruxas a bordo. Só os deuses sabem se os fantasmas do mar irão aparecer novamente. Tilly caminhou em direção ao sopé do penhasco e voou até o topo com a ajuda da pedra mágica, observando seu entorno. O terreno atrás do penhasco tinha uma altitude muito mais elevada em relação à superfície da praia. Isso significava que elas não precisavam descer quando chegassem ao topo. Erguer as demais bruxas com a barreira mágica gastaria um poder mágico considerável de Xavi, mas com uma inclinação de aproximadamente 50, não seria tão penoso assim. Tilly aterrissou devagar perto das outras 4 bruxas. Xavi, eu vou deixar as outras 3 para você. Sim, lá de Tilly. Xavi riu enquanto dava 2 tapinhas em seu peito. Ela então convocou a barreira mágica. Depois de 2 dias de descanso, Xavi já havia se recuperado do ataque violento daquele gigantesco monstro marinho. Esperando até que todas entrassem na barreira mágica, ela comandou seu poder mágico para levantá-las lentamente. Em pouco tempo, elas haviam cruzado o penhasco. Sob a orientação de Cinzas, as bruxas levaram meio-dia para finalmente chegar à vila fronteiriça. Uma ponte de ferro de design único foi a primeira coisa que deixou Tilly surpresa. Apoiada apenas por 2 pilares, a ponte cruzava aquele largo rio. Não havia decorações extras, exceto por vigas de ferro e pilares bem alinhados. O contraste da neve branca na ponte negra dava um toque excêntrico à primeira vista. Tão grande, Brisa disse, assombrada. Quantos lingotes de ferro eles precisaram para forjar uma ponte tão grande? Que desperdício! Uma simples ponte flutuante seria suficiente para o transporte. Por que eles construíram uma ponte tão alta? Cinzas comentou com desdém. Como vila fronteiriça é a última parada para navios mercantes, duvido que haja algum navio que vá até a nascente do rio para negociar. Você deve estar com problemas nos olhos. Andrea disse, balançando o dedo indicador graciosamente. Até mesmo eu, que não sou do reino de Castelo Cinza, consigo perceber o valor de toda essa floresta a oeste. Acredito que seja apenas uma questão de tempo para construírem uma cidade lá. Marcar em direção à terra que não pertence a ninguém, é uma escolha sábia para expandir seus próprios domínios. Então, a ponte flutuante aparentemente simples e de baixo custo iria atrapalhar significativamente o transporte. Parece que o irmão de Laditeli possui uma visão muito melhor do que a sua. Cinzas levantou as sobrancelhas e respondeu. Espera aí, não foi você que disse que ele era um nobre vulgar que gostava de cozinhar como civis bárbaros? Agora você está chamando ele de irmão de Laditeli, é isso? Olha, foi você que pôs na minha boca essas palavras, nobre vulgar. Eu não disse isso. A bruxa loira disse, desviando o olhar desdenhosamente. E dizer que ele gosta de cozinhar como bárbaros não contradiz o fato de que ele consegue pensar no futuro. Aliás, pare de fazer fofocas na frente de Laditeli. No entanto, Tilly prestou pouca atenção à briga. Ela olhou para o lado oposto do rio e notou algo incrível. A neve caía incessantemente, baixando a temperatura como se fosse no inverno. Normalmente, os civis deveriam ficar em casa, reunidos em volta dos fogões ou cobertos de colchas. Poucas pessoas poderiam ser vistas nas ruas, até mesmo na cidade real de Castelo Cinza. Como o frio fazia as pessoas gastarem mais energia, todo mundo precisava comer mais para se aquecer.
Havia também o perigo de pegar um resfriado se ficasse fora de casa. Assim, a maioria das pessoas reduziria suas atividades externas para poder ter mais chances de sobreviver ao inverno. No entanto, não foi isso que ela testemunhou ao olhar para a vila fronteiriça. A vila estava cheia de pessoas, e muitas delas estavam ocupadas fazendo algo. Alguns empurravam carrinhos e outros carregavam sacos grandes. Parecia que todos estavam com pressa e envolvidos em todos os tipos de trabalho. Tilly não encontrou nenhum supervisor segurando chicotes, então isso significava que eles estavam trabalhando por conta própria. Como isso é possível? Ela pensou. Quando atravessaram a ponte, dois guardas equipados com lanças de aparência peculiar aproximaram-se delas. Eles usavam uniformes e pareciam estar cheios de energia, muito diferente das equipes de patrulha das outras cidades. Parem! Por que vocês estão vindo do sul? Um dos guardas olhou para elas com cuidado por um momento. Espere, vocês são bruxas? A pergunta deu a Tilly um leve choque. Ela já estava ciente de que as bruxas eram abertamente aceitas nesta vila, mas quando ela ouviu pessoas comuns fazendo essa pergunta em um tom tão calmo, seu coração acelerou e um calor se espalhou pelo seu corpo. Sim, somos bruxas. Cinzas respondeu. Ah, vocês devem estar aqui então para se juntarem à União das Bruxas, né? O guarda riu e continuou. Por favor, esperem um pouco. Vou reportar e volto já já. Não, espere, não é? Ótimo. Vamos esperar aqui. Tilly interrompeu Cinzas. A propósito, se me permite, o que essas pessoas estão fazendo? Aquelas ali? Ah, elas estão ocupadas consertando as docas. A neve pegou a gente desprevenida e bagunçou tudo. Agora eu não sei o que exatamente estão fazendo, digo, cada uma delas especificamente. Depois que o guarda saiu para reportar e o outro voltou ao seu posto, Cinzas perguntou incrédula a Tilly. Por que você não disse a ele quem você é? Você não está curiosa sobre como ele vai receber uma bruxa de outra cidade? Tilly piscou. Não demorou muito para que uma mulher alta e vestida de branco chegasse. Ela tinha cabelos loiros encaracolados e aparência impecável. Mesmo que Tilly não pudesse ver seu poder mágico, ela pôde sentir a natureza de seu poder, como se fosse exatamente uma lâmina afiada. Não havia dúvida de que ela era uma bruxa combatente extremamente poderosa. Eu realmente pensei que haveria novas bruxas. Você não tinha voltado para a Ilha Adormecida? Ela disse. A bruxa encarou Cinzas e depois deu uma bela olhada em cada uma das outras bruxas. Quando seus olhos finalmente focaram em Tilly, a bruxa demonstrou uma expressão surpresa por um momento, e rapidamente aquela aura aguda, que ela demonstrara anteriormente, desapareceu e foi substituída por uma aura calorosa igual à água morna. Olá. Eu sou Rouxinol. Ela assentiu e fez uma saudação a Tilly. Você deve ser Tilly Wimbledon, a irmã mais nova do príncipe Roland. Release capítulo 327, lá de Tilly. Depois que Rouxinol e as bruxas de Ilha Adormecida entraram no castelo do Lorde, a princesa Tilly não esperou que Sylvia fosse a primeira pessoa a cumprimentá-la. Sylvia estava bastante animada e assim que chegou na frente de Tilly, fez uma reverência. Ela ansiosamente se levantou para abraçá-la, dizendo: Vocês vieram tão cedo, ainda é outono. Sim, mas parece que não há muita diferença entre o outono e o inverno daqui. Tilly riu. E onde estão as outras irmãs? Lotus está construindo casas para os refugiados. Eveline e Lumen ainda devem estar na zona industrial a esta hora. Mel está treinando os pombos correios no Jardim dos Fundos. Sylvie dizia o paradeiro de cada bruxa contando nos dedos. Sua Alteza já enviou alguém para notificá-las. Não se preocupe. Daqui a pouco você vai encontrá-las. Tilly ouviu uma voz um tanto familiar, porém desconfortável, vindo de trás de Sylvie. Ela levantou a cabeça e viu um homem de cabelos grisalhos sorrindo para ela. De sua memória, a aparência daquele homem não estava muito diferente. No entanto, seu sorriso e boas maneiras lhe davam sentimentos totalmente diferentes. Bem-vinda à Vila Fronteiriça, minha querida irmã. A mente de Tilly ficou um tanto conturbada. Ela tinha tantas dúvidas e uma necessidade urgente de perguntar na mesma hora. Contudo, ela permaneceu calma enquanto seguia Roland e Wimbledon até um local que parecia ser uma sala de estudos. Por favor, sente-se. Roland serviu-lhe uma xícara de chá preto quente. Tem sido um ano inteiro desde que nos separamos. Eu sei que você tem muitas coisas para dizer e perguntar, e eu também. Mas não precisamos nos apressar.
Ele se virou para olhar a neve do lado de fora da janela. O inverno este ano vai ser longo. Tilly não respondeu. Ela apenas segurou a xícara e sentou-se ao lado da mesa de Mogno, olhando silenciosamente para o príncipe Roland de cima a baixo. Somente as palavras iniciais de Roland já foram o suficiente para impressionar Tilly. Ela sentiu que o irmão mais velho do qual se lembrava, tímido e covarde, jamais diria algo assim. Ele sempre aparentava ser uma pessoa forte, mas na verdade era um homem demasiadamente fraco. Ele sempre procurava o caminho mais fácil para fugir de seus problemas, nunca enfrentaria de frente. O Roland Wimbledon diante dela era completamente diferente. Ele estava tentando tomar a iniciativa da conversa, e apesar de seu tom suave e gentil, demonstrou o comportamento de uma pessoa totalmente confortável em seu lugar como líder. Rouxinol. Roland virou-se ligeiramente para o lado. Mas, Vossa Alteza, a voz da bruxa que a levou ao castelo veio de algum lugar da sala. Está tudo bem. Ela é minha irmã mais nova, não tem problema. Tudo bem. Rouxinol ficou em silêncio por um momento, então saiu da névoa e, posteriormente, da sala, demonstrando estar um pouco descontente. Agora só estamos você e eu na sala. Ele sorriu e sentou em sua cadeira atrás da mesa de Mogno. Tilly ficou em silêncio por um momento e depois perguntou. Afinal de contas, quem é você? Ela pensou que ele poderia hesitar ou mentir para esconder sua identidade. No entanto, Tilly jamais esperava que ele respondesse tão prontamente. Eu sou seu irmão, Roland Wimbledon, um dos príncipes de Castelo Cinza. Ele então sorriu. Eu sei que mudei muito, mas gostaria de explicar isso para você em detalhes. Tilly lembrou-se repentinamente do que ele escreveu na carta. Quanto ao que me fez tomar uma decisão de não ser mais como era no passado, bem como deixar de ser indiferente a toda esta situação, eu explicarei detalhadamente em breve. 1. Essa sentença provavelmente foi o que a motivou a vir para esta vila desolada. Ela não pôde deixar de sorrir ao ouvir Roland. Eu vou ouvir você com cuidado. A história toda não foi complicada, mas muito emocionante. Depois de ouvir a experiência de Roland desde a chegada à vila fronteiriça, Tilly percebeu que sua xícara já estava vazia. Ela respirou fundo e recordou sua história. Em suma, uma bruxa chamada Ana acabou tocando o coração de seu irmão. Dessa mesma bruxa, ele soube das más ações da igreja e de seus enganos contra o povo. Posteriormente, a tentativa de assassinato de Garcia fez com que ele experimentasse a escuridão do poder da realeza. Mesmo se ele se escondesse em um canto isolado do reino, ainda não escaparia de toda a maldade escondida que o seguiria como uma sombra. Ao final, ele decidiu mudar tudo ao seu redor. Mesmo que toda essa história soasse um pouco dramática, ainda assim, com alguma dificuldade, poderia ser aceita como uma explicação razoável. No entanto, ainda restava a explicação sobre todo o conhecimento estranho, seja o motor a vapor ou as armas, o que era impossível ter vindo apenas de sua percepção ou uma iluminação súbita. Então, você obteve todos esses conhecimentos quando lembranças de uma outra pessoa apareceram em sua cabeça? Tilly perguntou. Sim, exatamente. Roland disse com sinceridade. Eu sei que isso é inacreditável, mas é verdade. Eu tive a sorte de escapar da tentativa de assassinato de Garcia e acordar com esses fragmentos de memórias. Se encontrar Ana foi a causa imediata, então as memórias foram a força motriz por trás do meu desejo de mudar o status quo. Tilly se perguntava se tudo isso fora o resultado do poder mágico de uma bruxa. Era improvável que ele tivesse sido substituído ou manipulado, pois Sylvia já havia confirmado sua identidade. As habilidades das bruxas da Associação Cooperativa das Bruxas não eram um mistério. Elas faziam exercícios especiais todos os dias, e Sylvia não encontrou nenhuma habilidade de substituição ou manipulação entre elas. A única possibilidade era de ele ter sido possuído. Ela não podia excluir a possibilidade de que uma bruxa pudesse ter a habilidade de ocupar o corpo de um homem e adquirir suas memórias. Mas essa especulação também era impossível. Roland Wimbledon, embora não fosse o filho favorito de seu pai, era sem dúvida um dos príncipes do reino de Castelo Cinza. Ele sempre usara uma pedra da retaliação divina e sempre foi protegido por cavaleiros e guardas. Era impossível para uma bruxa sem uma habilidade oculta se aproximar dele facilmente. Além disso, mesmo que tal bruxa existisse, como ela poderia saber tantas coisas extraordinárias? Quando Tilly era criança, ela ficava sempre lendo na biblioteca do palácio e tinha aulas com vários tutores da corte bem educados e de cabelos brancos.
Mas nem mesmo eles haviam conversado sobre o uso de vapor e pó de neve para substituir o trabalho de animais e espadas. Olhando dessa maneira, parecia que o conhecimento bizarro de Roland estava, de fato, relacionado a essas memórias estranhas que apareceram em sua mente. Como você pode provar que é Roland Wimbledon, mas não alguém com essas memórias estranhas? Tilly sabia que essa pergunta era muito rude. Se essa pergunta fosse feita para o Roland do passado, com certeza ele teria ficado furioso, chutado a mesa com raiva e saído da sala. Porque eu ainda me lembro do que aconteceu na corte. Roland falou em um tom calmo, e acho que o ato de distinguir a essência de uma pessoa está em suas memórias únicas. Se uma bruxa transformasse sua aparência para a de outra pessoa, ela ainda teria suas memórias únicas, não as da pessoa a qual se transformou, sendo, portanto, outra pessoa em essência. Eu tenho muitas lembranças estranhas, mas não me lembro de onde elas vieram. Contudo, a cena em que você chorou quando eu te joguei nos cacos de vidro ainda é vívida na minha memória. Então essa é a prova. Ele fez uma pausa. É claro que eu ainda preciso pedir desculpas a você por isso. Espero não ser tarde demais. Tilly permaneceu em silêncio. Roland estava sentado diante dela, com roupas limpas e olhos sinceros, como se estivesse contando um fato indiscutível. Obviamente, olhando por qualquer ângulo, ele era muito melhor do que o antigo boêmio que ela conhecia. Mas ainda havia dúvidas em sua mente. É realmente inacreditável. Isso é normal. Roland parecia ter adivinhado seus pensamentos. Tem muitas coisas que são incríveis e inimagináveis antes de você as experimentar. Por exemplo, eu nunca esperava que minha irmã realmente despertasse como uma bruxa e conseguisse esconder isso de todos no palácio. Mas, como eu disse no início, o inverno este ano será longo. Podemos nos conhecer lentamente. Essa era provavelmente a melhor solução no momento. Então Tilly assentiu e disse: Então, pelos próximos meses. Espero não incomodar muito. Confie em mim, você vai amar este lugar. Caso você queria relembrar, Roland escreveu a carta lá no capítulo 237. Release-it capítulo 328. Depois que Tilly saiu do escritório, Roland soltou um longo suspiro. Obviamente, falar bobagens de uma maneira séria na frente de uma pessoa esperta era uma coisa muito estressante, especialmente quando ele tinha que manter uma expressão honesta e séria o tempo todo. Felizmente, ele conseguiu fazer uma pausa assim que Rouxinol voltou para o escritório e relatou que as bruxas de Ilha Adormecida retornaram ao castelo. Logo, Roland usou isso como uma desculpa para encerrar a conversa que estava tendo. Como foi falar com sua irmã mais nova que também é uma bruxa? Houve um sentimento especial? Rouxinol virou-se e sentou-se na mesa, encarando o príncipe. Roland respondeu bastante mal-humorado. Passar tanto tempo assim impressionado é um sentimento especial agora. Eu pensei que seria uma reunião mais emotiva. Ela disse fazendo um beicinho. Eu nunca tive um bom relacionamento com ela. Roland suspirou. No palácio, eu costumava intimidá-la com frequência. Depois que crescemos, ficamos ainda mais distantes, como estranhos. É realmente um prazer inesperado que ela tenha aceitado vir para cá. Oh! Rouxinol deu um olhar significativo para Roland. Você não falaria sozinho com bruxas que ainda não estivesse familiarizado. Por isso, acredito que você confia nela, mesmo que um pouquinho. Isso é porque eu não queria que você percebesse que eu estava mentindo. Roland pensou e, sem responder a Rouxinol, voltou a encher a xícara de chá e tomou um gole quando se recostou na cadeira. De qualquer forma, você vai entender depois. Rouxinol estendeu a mão e tocou seus lábios. Você vai me dizer tudo, certo? Sim. Eu vou lembrar dessa promessa. Ela riu baixinho e desapareceu na frente de Roland. Enquanto se recostava na cadeira, Roland lembrou de toda a conversa e procurou por possíveis deslizes. Ele havia dado a explicação mais adequada que ele pôde pensar. De seus muitos anos de experiência de trabalho, ele sabia que quanto mais mentiras ele dissesse, maiores seriam as chances de toda sua história não conseguir resistir um exame minucioso. Portanto, explicações como esconder deliberadamente o seu lado bom durante a infância, descobrir acidentalmente livros antigos de sabedoria ou receber orientações de um tutor secreto seriam difíceis de justificar após questionamentos posteriores. Além de ser sua irmã mais nova, Tilly também era líder de uma organização de bruxas.
Antes de uma aliança estável ser forjada entre eles, qualquer mentira desacreditada comprometeria seriamente a confiança mútua. Assim, ele decidiu dizer a verdade sobre os detalhes que provavelmente seriam desmascarados. Ele atribuiu seu novo conhecimento a uma lembrança que veio do nada. Embora isso parecesse muito inacreditável, ainda era mais plausível do que viajar no tempo. Também não teria muitos efeitos negativos e seria impossível falsificar. Certamente seria mais difícil para ela aceitar um visitante completamente desconhecido de um mundo e uma era diferentes. Enquanto ele continuasse a manter sua identidade como príncipe Roland do reino de Castelo Cinza, ninguém poderia negar quem ele era. Além disso, Roland acreditava que Tilly queria ouvir uma explicação da própria boca do príncipe. Ele sabia que um verdadeiro líder não deveria estar preso a coisas do passado, em vez disso, se concentraria em trabalhar com todos para progredir. No inverno seguinte, ele seria capaz de mostrar o que a região oeste poderia oferecer, em toda a sua plenitude, consolidando sua intenção de cooperação demonstrada na primeira reunião com Tilly. Quanto ao relacionamento dos dois, ele teria um bom tempo para investir e trabalhar nisso no futuro. À noite, um grande banquete foi realizado no salão do castelo. Além dos pratos comuns, como o bife apimentado, ovos fritos e pão branco, também havia licor branco de todos os tipos, cogumelos shimeji fritos, bolinhos cozidos no vapor, sorvetes e muito mais. O sabor dessas iguarias estava em um outro nível. Cada prato também estava decorado, cheio de enfeites. Por exemplo, os cozinheiros colocaram pequenas amostras dos pratos principais, cobertos com molho, em uma grande bandeja de porcelana. Qualquer pessoa que olhasse sentiria um forte desejo de experimentá-los. Após o brinde das taças com licor, o banquete terminou em uma atmosfera harmoniosa e animada. Então era a hora das conversas mais formais. A lareira resplandecia de um jeito único na sala de estar. Roland sentou-se de um lado da mesa retangular, ao lado dos membros da União das Bruxas, enquanto Tilly e as bruxas de Ilha Adormecida se sentaram de frente a eles. Como a posição de magia, neste caso, era um tanto difícil, ela se transformou em um pombo e empoleirou-se no lustre. Tilly foi a primeira a falar. Desta vez, eu vim pessoalmente porque espero ajudar a vila fronteiriça a se defender da invasão das bestas demoníacas, mas também porque pretendo levar embora comigo as 5 bruxas que enviei. Ela explicou a situação recente em Ilha Adormecida. Na próxima primavera, a Ilha Baía Lua Crescente enviará um grupo de imigrantes civis para nós, então vamos precisar de lotus e mel para preparar comida e construir moradias extras para eles com antecedência. Roland momentaneamente sentiu sua cabeça a latejar. Ele sabia que o primeiro exército seria capaz de se defender das bestas demoníacas por conta própria. A menos que houvesse bestas demoníacas híbridas ágeis e rápidas, ele praticamente não precisaria de bruxas. No entanto, quando o assunto era construção, a função de Lotus era insubstituível. No momento, o caminho através das montanhas em direção à Praia Rasa ainda não foi aberto. O cais foi apenas parcialmente construído e ele ainda gostaria de construir casas adicionais para o mais novo grupo de imigrantes. Por isso, ele respirou fundo e perguntou: tem a possibilidade de elas ficarem por mais meio mês? Será que teria algum problema? Eu gostaria de poder concordar, mas a situação na ilha sofreu algumas mudanças. Tilly balançou a cabeça, impotente. Fantasmas do mar mutantes apareceram nas águas do sul. Você pode vê-los como um tipo de peixe demoníaco. Eu suspeito que tudo isso tem algo a ver com os meses dos demônios. Há rumores de que quanto mais longo forem esses meses, mais ferozes serão as bestas demoníacas. É por isso que é mais seguro se nossas bruxas fizeram a jornada de volta mais cedo. Mas elas não são bruxas combatentes. Eu sei. É por isso que Brisa vai acompanhá-las no navio. Suas habilidades são altamente eficazes contra inimigos de baixa inteligência. Além disso, não pretendemos retornar pela mesma rota que viemos. Em vez disso, vamos primeiro seguir pelo norte ao longo da costa até chegarmos ao porto de Água Clara, onde seguiremos a rota de comércio usual em direção à Ilha Adormecida. De acordo com as informações que os pássaros mensageiros trouxeram, não há indícios de bestas demoníacas nessa rota entre os reinos e os fiordes. Roland foi forçado a fazer uma última tentativa. Então, tirando Lotus e Mel, as outras 3 podem ficar? A educação primária delas ainda está no início, e se partirem agora, elas terão que desistir no meio do caminho. Parece que você realmente está interessado nelas.
Tilly não pôde deixar de rir. Roland não soube como responder a essas palavras e esperou Tilly continuar. Então, deixe-me perguntar, como você usa as habilidades de Lumen e Eveline? Para soldar peças de metal e fazer licores. A habilidade de Lumen aumenta significativamente a eficiência das peças mecânicas, enquanto Eveline, Roland fez uma pausa para escolher as melhores palavras. O licor é uma bebida espetacular. Além de ser uma ótima bebida, podemos usá-lo de diversas formas. Quando elas estavam em Ilha Adormecida, Lumen e Eveline sempre estavam preocupadas pensando que suas habilidades eram inúteis, e muitas vezes, Tilly não terminou sua frase, mas Roland podia adivinhar que isso tinha algo a ver com a discriminação, exatamente como foi com Luna na Associação Cooperativa das Bruxas. Estou feliz que você esteja disposto a deixá-las ficar. Eu realmente acredito que toda bruxa é única e que não há habilidades inúteis. Ela olhou para Eveline, Lumen e Sylvie. Qual é a opinião de vocês? Eu desejo ir junto com você, Lady Tilly. Sylvie foi a primeira a responder. Lumen coçou sua cabeça e continuou, estarei bem em qualquer lugar, seja aqui ou lá. Lady Tilly, se você realmente precisar de mim, eu retornarei à Ilha Adormecida. Eveline respondeu depois de pensar por um momento, mas, se não for o caso, eu gostaria muito de permanecer aqui em Vila Fronteiriça. Tenho muita coisa para aprender ainda com a professora Pergaminho. Não precisam ficar nervosas. Não estou forçando vocês a escolher se querem ficar ou não. Não é um ultimato. Tilly balançou a cabeça e riu. Tudo o que eu queria saber era como vocês estavam vivendo aqui na vila. Além do mais, vocês podem retornar à Ilha Adormecida a qualquer momento. Também não é como se Lotus e Mel nunca mais tivessem a chance de voltar. Eu também estou pensando em convidar as bruxas de Vila Fronteiriça para visitar Ilha Adormecida. Espero que, por meio de todo o nosso trabalho, as bruxas possam um dia viver livremente na região norte ou em qualquer outra região. Não é mesmo, irmão? Roland ficou ligeiramente surpreso. Esta foi a primeira vez que ela se dirigiu abertamente a ele como irmão. Mesmo da memória do antigo príncipe Roland, a última vez que ela o chamou de irmão foi há mais de 10 anos. Roland assentiu com um sorriso e respondeu. Sim, esse dia chegará. Eleazarite capítulo 329. Quando esse assunto foi encerrado, Roland limpou a garganta e falou em um tom mais sério. Então vamos ao próximo ponto, os demônios e as ruínas. Ele contou a Tilly as recentes descobertas feitas na Floresta das Brumas e atrás das Montanhas Nevadas. Eu pretendia enviar bruxas e soldados do primeiro exército para trazer aquela pessoa presa no caixão de gelo até Vila Fronteiriça, mas a neve chegou mais de um mês antes do previsto e interrompeu nossos planos. Então o lendário exército de demônios na verdade está tão perto de nós. E pensar que ainda há uma pessoa presa nas ruínas há mais de 400 anos. Tilly ficou boquiaberta. Estou começando a acreditar no que você me disse. Ana virou a cabeça para olhar para Roland, que tossiu 2 vezes e continuou. Com base no que observamos e na resposta do inimigo, os demônios devem ter habitado a parte de trás das montanhas nevadas por muitos anos. Meu palpite é que eles estão restritos pelo alcance efetivo da névoa vermelha e, portanto, não podem avançar para mais adentro em nossos reinos. Eles não devem ser uma ameaça para a Vila Fronteiriça por enquanto. Nos próximos 2 anos, vou montar postos de guarda ao longo da costa para monitorar qualquer movimento deles. Ele fez uma pausa antes de continuar, e a pessoa selada nas ruínas pode muito bem saber a verdade sobre a cidade sagrada de Daquila e a derrota da igreja. Eu também penso da mesma forma. Tilly fechou os olhos e ponderou. Existe uma maneira de chegar lá pelos céus e não por terra. Cinzas disse que você tem uma máquina voadora que pode transportar pessoas assim que estiver cheio de ar quente. Você quer levar as bruxas até as ruínas durante os meses dos demônios? Roland franziu as sobrancelhas. Meu balão de ar quente, o olho celeste, pode levar até 10 pessoas, ou talvez ser expandido para levar até 15. No entanto, ele nunca será capaz de transportar todos os soldados do primeiro exército. Se encontrarem demônios ao longo do caminho, as bruxas podem se ferir ou até mesmo serem mortas. Sem mencionar que as bestas demoníacas estão em toda parte. É perigoso demais. Seria definitivamente perigoso se dependêssemos apenas da Associação Cooperativa das Bruxas. Tilly sentiu, no entanto, agora temos Xavier e Cinzas para reduzir significativamente os riscos. Como você explicou anteriormente, as principais formas de ataque dos demônios se baseiam em lanças de longo alcance,
bem como o combate corpo a corpo usando suas forças sobre-humanas. A barreira mágica de Xavi pode bloquear e desviar as lanças, enquanto Cinzas é capaz de reprimir os inimigos a curta distância. Como os meses dos demônios acabaram de começar, as bestas demoníacas ainda não são tão fortes. Acredito que este é o melhor momento para irmos até as ruínas. Roland ainda estava hesitante em concordar. No último combate com os demônios, ele sofreu severas perdas e esteve o tempo todo em desvantagem. Logo, ele ainda estava incerto se voar seria a melhor escolha. No entanto, as palavras de Tilly soaram razoáveis. O olho da magia de Sylvia iria assegurar que o grupo percebesse os inimigos ainda a uma distância segura. Ao manter o balão de ar quente a uma altura entre 10 a 15 metros, voando um pouco acima da copa das árvores, elas poderiam garantir uma aterrissagem segura antes que os inimigos se aproximassem. Depois disso, as poderosas habilidades ofensivas de Rouxinol e Cinzas esmagariam facilmente pequenos grupos de demônios. Mesmo que um ou dois demônios conseguissem passar por elas, as barreiras de Xaviana garantiriam a segurança de todo o grupo. Ele meditou em silêncio brevemente e depois perguntou: "Tem certeza de que quer mesmo ir?" "Eu sinto que esta é uma oportunidade para resolver o mistério." Tilly respondeu francamente. A chegada precoce dos meses dos demônios e a aparição de bestas demoníacas nos mares do sul me deram um mau pressentimento. Roland sentiu um leve aperto no coração. Ele tinha um sentimento parecido. Era improvável que os meses dos demônios fossem provocados por mudanças climáticas, e ele também suspeitava vagamente que tinha algo a ver com os demônios e a igreja. Então quem irá participar da missão? Não tenho certeza sobre as bruxas de Vila Fronteiriça. Mas é certo que irei pessoalmente. Tilly respondeu sem pensar duas vezes. Flocos de neve dançavam no céu acinzentado. Mine e Typhoon subiam lentamente a muralha da cidade de Hermes, onde uma enorme batalha acabara de acontecer. Sangue morno e escuro escorria nas escadas sob seus pés, misturando-se com a neve branca. O que aliviava o coração dos arcebispos era que o sangue pertencia aos seus inimigos. Centenas de soldados do exército da punição divina estavam em pé no topo da muralha da cidade, esperando que as bestas demoníacas executassem sua próxima onda de ataque. Vossa Eminência, os guerreiros do exército do julgamento, que estavam ajudando o exército da punição divina em batalha, apressadamente fizeram uma saudação com seus punhos. Havia um ar de jovialidade e inocência nos rostos dos guerreiros, e seus olhos pareciam estar misturados com medo e excitação. Eles ainda são adolescentes. Typhoon caminhou para um espaço aberto, de onde ele observou a floresta à distância e suspirou. Quando eu tinha a idade deles, eu ainda estava no moinho, moendo farinha para os nobres lords. O exército da punição divina tem que priorizar a proteção da nova cidade sagrada. Só me resta confiar ao exército do julgamento, que possuem soldados com um pouco mais de experiência, a tarefa de eliminar a resistência remanescente da cidade real de Coração de Lobo. Muitos soldados são crentes que foram promovidos recentemente. Eles nunca experimentaram um campo de batalha de verdade. Mine explicou um pouco frustrado. A neve chegou cedo demais. Typhoon disse, um pouco hesitante. Este tipo de situação não está registrado no livro sagrado. O livro sagrado também foi escrito por um papa. É provável que haja omissões. O arcebispo agarrou-se à borda da muralha e observou o penhasco abaixo, onde havia uma enorme pilha de cadáveres, em sua maioria de bestas demoníacas que não podiam escalar uma muralha tão alta, diferente das bestas demoníacas híbridas que poderiam oferecer uma ameaça real a Hermes. Está tudo bem, desde que o objetivo e a mensagem estejam corretos. Com base nas bestas demoníacas que apareceram no ano passado, posso inferir que ainda restam cerca de 10 anos. Vamos gastar 2 anos para unificar os 4 reinos e mais 8 anos para terminar de estabelecer o poderoso exército da punição divina. Até lá, a igreja terá uma força militar de mais de 10.000 homens. Depois de uma breve pausa, ele continuou, ao fazer uso das robustas muralhas da cidade de Hermes e da geografia vantajosa, vamos ficar neste patamar até que nossa força ceda de nossos inimigos. Eu já estou velho. Receio não conseguir testemunhar esse momento. Não está relacionado à idade, Typhoon. Mine o consolou. Muitas pessoas não poderão ver esse momento. Além, Rocha, Ligia e muitos outros. E Éter. Typhoon acrescentou. Sim, Éter também. Ele assentiu, mas não importa o que, sempre haverá sucessores para continuar nossa missão. Não vamos falar de coisas desanimadoras.
O ancião balançou a cabeça e riu. A propósito, como está o desempenho da nova fórmula de pó de neve que Zero obteve? Foram realizados testes na área secreta principal. Esses brinquedos usados para lidar com pessoas comuns não serão de grande utilidade para a igreja. Mine respondeu com desdém. Talvez possa ser usado para eliminar hordas de bestas demoníacas, mas os nossos verdadeiros inimigos são os demônios. A letalidade do pó de neve é bastante reduzida em uma área aberta, por isso nós precisaríamos de um grande volume para perfurar a blindagem de um demônio poderoso. Além do exército da punição divina, ninguém mais será capaz de lançar um saco de pó de neve com cerca de metade do tamanho de seus próprios corpos. Ah, isso é realmente uma pena. Não há truques humanos que nos ajudem a derrotar os demônios. Mine enfatizou cada uma de suas palavras. A única maneira de sobrevivermos é derrotá-los de frente. Neste instante, o soar de um chifre foi ouvido pelos arcebispos por um longo tempo. Parecia ter vindo da torre de observação da muralha da cidade. Fon. Um som tão longo indicava que as bestas demoníacas estavam chegando. Vamos voltar para a catedral. Em breve haverá uma batalha aqui. Sim. Typhon assentiu. Quando ele se virou, o chifre soou mais uma vez. Fon. Fon. Dois longos sons significavam que havia numerosas bestas demoníacas híbridas. O coração de Mine começou a palpitar. Não havia dúvida de que o exército da punição divina iria enfrentar uma árdua batalha. Mas, por que tão cedo? Este é apenas o primeiro mês dos meses dos demônios. Mine pensou. Antes que o eco do segundo som se dissipasse completamente, o chifre soou pela terceira vez. Os sons contínuos e intercalados pareciam sons de trovão que ecoavam pelo céu de Hermes e demoravam muito para dissipar. Fon. 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 Mine quase não conseguia acreditar em seus próprios ouvidos. Ele olhou para Typhon, que olhou de volta com uma expressão de choque. 3 sons longos só eram tocados quando a situação era extremamente crítica, e implicava que a nova cidade sagrada estava à beira da destruição. Mesmo quando as bestas demoníacas conseguiram adentrar o perímetro da catedral da última vez, esse sinal não foi emitido. O que exatamente o observador viu? Mine rapidamente soube a resposta. Entre as hordas de bestas demoníacas que se aglomeravam em direção à muralha da cidade como uma maré negra, havia 2 enormes monstros. Cada um deles tinha 4 presas assustadoras, 4 pernas e 2 braços. Seus corpos estavam cobertos com uma pelagem escura como o breu, e cada uma de suas pernas era tão grossa quanto o torso de um híbrido de lobos. A esta distância, os monstros se assemelhavam a uma fortaleza móvel. Cada passo que eles davam deixava uma marca profunda nas planícies permanentemente congeladas. Qualquer besta demoníaca que os acompanhasse e que não escapasse de suas pisadas a tempo poderia ser enterrada no solo e ser transformada em uma poça de sangue e carne. Esse tipo de monstro estava registrado no livro sagrado, descrito como um mensageiro da morte, besta temerosa do inferno, presas demoníacas dentre outros nomes. No entanto, o que aterrorizava Mine não era sua aparência ameaçadora, mas sim o que a besta representava. Por quê? Sua mente foi completamente tomada por um pensamento terrível, porque esse monstro horrível, que o livro sagrado profetizou que apareceria apenas 5 anos antes da catástrofe, está aqui diante de Hermes agora. Heliaswit capítulo 330. No dia seguinte, Roland estava no quintal do castelo para ver Lotus e Mel. Embora ele desejasse silenciosamente que elas não fossem embora tão cedo, ao ouvir a notícia de que o navio belo e encantador ainda estava esperando no cais, ele decidiu não postergar mais. Pelo menos dessa forma pareceria magnânimo e não colocaria Tilly em uma posição difícil. Ao se colocar no lugar de Tilly, Roland pensou que ela, de fato, foi bastante sincera ao enviar bruxas tão importantes para a vila fronteiriça numa época em que Ilha Adormecida precisava de uma construção em grande escala. Não seria correto para ele exigir mais dela. Para não sobrecarregar mais ainda a viagem das bruxas, fazendo-as andar a pé na neve, Roland pediu a Ana e Wendy para enviá-las com o olho celeste, pois assim elas levariam apenas 1 hora para chegar à costa. Nestes poucos meses que passamos aqui na vila somos muito gratas pelo vosso cuidado, Vossa Alteza. As 2 bruxas se curvaram diante de Roland e disseram: Não, não, sou eu quem devo agradecer a vocês. Roland disse, rindo, vocês 2 contribuíram muito para a construção de vila fronteiriça e, por causa disso, tenho 2 presentes para vocês.
Presentes. Lotus parecia ligeiramente surpresa e suas bochechas ficaram vermelhas. Mel tocou em seu peito, lançando um rápido olhar para Lotus, e perguntou ansiosamente: será que a gente vai ganhar um também? Roland pegou 2 sacos de presente de rouxinol e entregou às bruxas. Sim, vá em frente e abra. Mel desembrulhou o presente e quase imediatamente puxou uma longa tira de pano, dizendo: o que é isso? Não é um espartilho. Quase, na verdade é um cachecol. Roland aproximou-se de Mel e pôs o cachecol, feito de puro algodão, em volta do pescoço dela. Com isso, você nunca mais precisará temer o vento frio ou os flocos de neve entrando dentro de sua roupa. Se você amarrar um pouco mais, o cachecol também irá proteger os seus ouvidos. Aí, é bem aconchegante e quente. Mel exclamou com uma expressão de satisfação. Talvez fosse só impressão, mas parecia que Lotus ficou ainda mais corada. Ainda tem mais, Mel disse depois de entreter-se um pouco com o cachecol, tirando um objeto quadrado do saco de presente. Vossa Alteza, isso também é um presente? Sim, abra e dê uma olhada. Uau, é tão brilhante. Mel levantou a tampa da caixa de metal e disse toda animada: Lotus, vem aqui, você pode se ver nitidamente nesse espelho. Era um pequeno espelho embutido em uma caixa de madeira. Na verdade, um item comum vendido no mercado de conveniências. Como a experiência de vida de Roland lhe ensinara, as mulheres gostavam irresistivelmente de objetos brilhantes. Os gritos animados de Mel chamaram a atenção das outras bruxas e logo todas as bruxas de Ilha Adormecida se reuniram no quintal, querendo ver o seu reflexo naquele espelho brilhante. Pitadas de inveja e paixão pelo objeto estavam no ar. Com o revestimento especial de Soraya, os espelhos atuais eram muito superiores aos espelhos de prata, em todos os sentidos. Ao perceber isso, Roland já sabia que seria um ótimo presente. Logo após a sessão de presentes, o olho celeste estava adequadamente inflado e pronto para partir. Lotus e Mel entraram no cesto e se despediram de Roland e das bruxas que ainda estavam curiosas. Evidentemente, estavam relutantes em partir de Vila Fronteiriça. Eu tenho que dizer, este é um bom lugar para viver. Tilly andou e chegou ao lado de Roland, dizendo baixinho para ele: já possui um suprimento de água bastante conveniente e uma acomodação confortável. É inimaginável que você tenha transformado essa terra pobre no que ela é agora em apenas um ano. Você se arrepende de enviar as bruxas para cá? Tilly disse com uma boa risada: como é que eu me arrependeria? Se elas estão vivendo uma vida boa e confortável aqui, como eu poderia me arrepender? Aliás, não se esqueça que eu também sou uma bruxa. No jardim impecavelmente branco, o sorriso de Tilly era mais alvo e brilhante que a neve. Roland achava que, se ele tivesse uma irmã mais nova como Tilly, seria impossível passear com ela na rua sem chamar a atenção de todos. Claro, ele sabia que o relacionamento entre eles era mais parecido com o de aliados do que propriamente como irmãos. Como ficou claro na sua decisão no dia anterior, ela estava disposta a se arriscar pessoalmente para lidar com qualquer possível ameaça. Você quer mesmo ir a um lugar tão perigoso? Roland perguntou. Você pode ser uma bruxa extraordinária, mas talvez suas habilidades não sejam adequadas para o combate, não é mesmo? Fique tranquilo, não é como se eu não pudesse me proteger. Tilly levantou as mãos para exibir os ornamentos que estava usando. No dedo anelar de sua mão esquerda estava um anel de cristal azul, e na mão direita ela usava uma luva de seda branca imbuída com pedras vermelhas no dorso. A combinação das joias parecia um tanto estranho, e Roland acabou se lembrando daqueles desfiles de moda extravagantes em seu antigo mundo. Entretanto, ele estava curioso sobre os ornamentos desde o dia anterior, mas não perguntou a Tilly sobre isso para não ser desrespeitoso. Esta é uma pedra mágica que foi descoberta em ruínas antigas no mar. Tilly explicou. Ao imbuir elas com poder mágico, pode-se manifestar diversas habilidades. Por exemplo, este anel permite que eu voe livremente, como raio. Enquanto falava, Tilly quis demonstrar em loco o que disse, de forma que seus pés gradualmente levantaram do chão e seu corpo ficou suspenso no ar como se não houvesse gravidade. A cena deixou Roland um pouco assustado. A habilidade de uma bruxa pode mesmo mudar com uma pedra. Ele pensou. Assim, Roland rapidamente idealizou todo o potencial que essa ferramenta nova teria. Se as habilidades pudessem ser customizadas em grande quantidade, a eficiência do trabalho das bruxas seria substancialmente aumentada.
Supondo que toda bruxa da União possuísse uma pedra que lhes permitisse adquirir as habilidades de Lotus, seria necessário apenas um dia para completar a construção de toda a área residencial temporária. Quando Tilia aterrissou no chão, ela apontou a mão direita para um espaço aberto no chão, e um relâmpago brilhante saiu da ponta de seus dedos, criando um buraco na neve da altura do tornozelo e revelando solo negro embaixo da neve. Então você é capaz de possuir duas habilidades ao mesmo tempo? Roland perguntou, surpreso. Não. Tilly balançou a cabeça e continuou, na maioria dos casos, a pedra mágica permite usar apenas uma habilidade de cada vez, e se eu tentar imbuir duas pedras com poder mágicos simultaneamente, não haverá efeito. Então ela sorriu. Eu queria manter isso em segredo de você no início, mas depois da nossa conversa de ontem à noite, percebi que talvez eu tenha entendido mal suas intenções. Quando você me contou a verdade sobre as ruínas antigas, eu fiquei encantada. E também um pouco arrependida. Tudo bem, eu entendo. A propósito, eu notei uma coisa que gostaria de perguntar. Que espartilho é esse que Mel perguntou? Roland quase engasgou. Eu não entendo muito sobre isso. Então seria melhor você perguntar para Sylvia ou Eveline. Ah, tudo bem. Tilly deu de ombros. Parece que você ainda esconde algumas coisas de mim. Por um momento, o príncipe não sabia se ria ou chorava. Vamos mudar de assunto. Tilly disse, piscando algumas vezes para Roland. Eu estava pensando na noite passada, se aquelas ruínas pertencem à igreja, por que ela abandonaria todas essas pedras mágicas? De acordo com as experiências de cinzas, é muito provável que a igreja esteja criando suas próprias bruxas. Mesmo que a igreja quisesse deliberadamente esconder todos os registros das guerras, e mesmo se tivesse sido forçada a fugir dos demônios, nada disso a impediria de continuar usando as pedras mágicas. Não consigo enxergar sentido algum em toda essa história. Mas, será que essas pedras são realmente importantes para a igreja? Roland ponderou, mas rapidamente ignorou sua hipótese. Não, isso não está certo. É mais provável que eles não tenham conseguido produzir as pedras em grande quantidade, ou então as pedras teriam sido usadas para caçar as bruxas, e a Associação Cooperativa das Bruxas nem teria conseguido fugir, pois se as bruxas da igreja pudessem voar, praticamente ninguém conseguiria escapar de suas garras. De fato, acabei de me lembrar de algo estranho dos livros da biblioteca do palácio sobre a igreja e seu Deus. Além de não ter registros históricos do que ocorreu há 400 anos, não existe um registro claro da origem de Deus. Nem mesmo uma lenda ou um nome diferente. Além dos registros sobre a onipotência e a onipresença de Deus, não há outros detalhes. Por exemplo, se compararmos aos três deuses da antiguidade, esse Deus da igreja é muito mais obscuro e vago. Quando nós pensamos nesses dois aspectos juntos, tudo fica muito mais estranho. O que você quer dizer? Roland perguntou, chocado. A igreja parece ter surgido do nada. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.